Luz, câmera, claquete, cena. Ação. Cobrar caixinha. Não, faltava metade, a gente só fez a sabedoria. Mas está no WhatsApp, se você quiser acompanhar por ali. Faltava metade da apostila, né? Tem mais uma apostila? Oi? Tem mais Dessa daqui? Dessa de hoje? Tem. Bom, vamos lá. Tendo como principal palavra-chave a alta conformidade, o analista, sem dúvida, é o perfil que mais apresenta características vistas como excelentes pelas empresas. Aí eu enumerei algumas. Ele é exato, analítico, ele é especialista no que faz, é confiável, possui exatidão, é detalhista, preciso, né, faz as coisas com precisão, organizado, disciplinado, leal, ágil, inteligente, intelectual e comprometido. O analista prefere atuar com estilo. Ele gosta de surpreender e é intuitivo, curioso, ele tem inteligência verbal, ou seja, sabe se comunicar bem, argumentar bem, né? Essa inteligência verbal. Porque muitas pessoas têm uma inteligência técnica que nós chamamos de hard skill no meio corporativo, chamamos de hard skill. O que é? É todo o conhecimento que você adquire em sala de aula, em curso, né? A experiência técnica. Só que ela não tem facilidade de verbalizar, de argumentar, de conversar, né? E esse analista tem essa... gente detesta. Opa! Caso você veja um analista, isso é ótimo. Caso você veja um analista tomando nota, exigindo informações e tendo cuidado extremo a expressar sentimentos, compreenda que esse comportamento faz toda a diferença na rotina ligada ao trabalho dele. Então, ou seja, você tem um analista no seu grupo, você precisa respeitar a forma como ele trabalha. A gente comentou sobre isso, né? Que o analista faz cálculo, mede, faz diagrama, faz continha e fica ali no cantinho dele antes de tomar uma decisão, e às vezes ele demora muito para tomar decisão, e isso é um perfil do analista. Pode causar uma demora na execução de um projeto, por outro lado, se fizer tudo muito rápido, pode causar muitos erros, né? Então tem essa vantagem e desvantagem dos dois extremos. Um analista irá trabalhar com base em análise de dados e todas as informações possíveis, não sendo possível reverter esse fato. Ou seja, não adianta querer mudar o cara. Se ele trabalha assim, ou você se adapta, se adequa, ou você põe ele para fazer outra coisa em outro lugar. Não tem jovens hoje? Não tem jovens professores hoje? Então, não tem como reverter esse perfil do analista. E tendo isso em mente, dê a ele as informações que ele necessita para dar continuidade aos projetos. Eles poderão ser extremamente úteis e, além disso, mostrará que você tem interesse em ver uma tarefa finalizada. Vamos lá para o feedback. O analista, ele está lá, não tem mais depois eu gostaria muito que vocês pegassem a apostila, lessem, meditassem nela, tá bom? Vou pedir também redação sobre cada um desses temperamentos. Mesma coisa, umas 20 linhas, escrita à mão, para vocês falarem o que vocês compreenderam disso. Mais uma vez, se quiser, pode pesquisar na internet, para ter maiores entendimentos. Se tiver alguma dúvida, me chama. Mas é importante escrever, porque isso ajuda a gente a memorizar, né? Ela não quer ficar lá com eles? Pode levar ele lá, ela lá no... Tá tendo devocional lá com o Jair. Isso, se ela quiser, né? Se quiser ficar aqui também. Então vamos lá. Diante de um feedback, o analista, ele é sensível a críticas e se magoa com facilidade. Organize as perspectivas.
Quando for necessário dar uma bronca, deve ser individual. Lembrando que os efeitos de uma repreensão são bastante duradouros no analista, que fica remoendo essas frases por um bom tempo. Então, ali embaixo, mais um pouquinho, nós temos os pontos a serem desenvolvidos, que, como são muitos detalhezinhos, vou deixar vocês estudarem isso em casa para a gente poder finalizar a outra, que a gente vai entrar com matéria nova. Então, tem pontos a serem desenvolvidos, emoções, pontos fortes nas emoções, né? Então, essa foto, inclusive, eu tirei exatamente da apostila do pastor Sérgio, que ele fez o curso, né? E eu achei muito, muito incrível. Então, eu fiz essa foto e coloquei em cada um dos perfis. Dá uma olhada lá para vocês verem. Isso que é tão interessante. Por que eu fiz questão de ter? E eu quero muito que vocês... Você está com a apostila, doutora Márcia? Ô, Márcia não. Essa aqui, né? Ela tem? Tá. Não, tem mais aqui se precisar, tá? Então, por que eu fiz questão de tirar essa foto, tratar ela, colocar na apostila? Porque é o melhor resumo, irmãos, que traz para nós esse entendimento na prática daquilo que eu venho falando para a gente sistematicamente. Gente, tem lado bom e lado ruim. Gente, tem qualidade e tem defeito. Gente, então aqui você vai ver que no requisito emoções, muitas vezes ele pode se apresentar depressivo e triste. Ponto negativo, né? Ponto a ser desenvolvido. Aí nas emoções, um ponto forte. Ele é de uma natureza rica e sensível, capacidade analítica. Então, vocês vão ver que em cada uma das áreas da vida, de todos os perfis, vocês vão ver o lado positivo e o lado nem tanto de cada uma dessas características em todas as áreas. Aí tem relacionamento, atividade, emoções. Então, isso é muito importante para a gente poder identificar o que está certo e o que está errado em nós primeiro, né? Como o pastor Sérgio também vem dando muita ênfase nisso, né? Tanto no culto, como nas reuniões devocionais e até mesmo nas mesas, quando a gente tem tempo de mesa com ele, reunião do conselho para deliberar. Ele dá essa ênfase, que a gente precisa primeiro tratar nós e depois ele, né? Isso é verdade. Tem ali, a gente tem uma base enorme, tira a trava do teu olho, tira o cisto, quer tirar o cisto do irmão, né? Tem um provérbio japonês que diz assim: não tente tirar a mosca da testa do seu amigo com um machado. Você vai tentar tirar a mosca da testa de alguém com um machado. E não é isso que a gente faz muitas vezes, né? Muitas vezes a pessoa comete um erro desse tamanho e você vem com um machado no corpo dele, né? Então, precisamos nos avaliar, nos examinar, nos corrigirmos. E quando o nosso irmão errar, nós temos que tomar cuidado para não usar o machado para tirar o mosquito da testa dele, amém? Esse é o analista. Agora nós vamos para o planejador, o último perfil do profeta. Quais as características do perfil planejador? Planejadores são pessoas de natureza mais calma e centrada. Esse perfil comportamental gosta de manter uma rotina previsível e se perdem em ambientes de mudanças muito constantes. Para alguns, eles podem parecer mais lentos que o habitual, no entanto, essa é uma de suas principais qualidades. Um observador silencioso, ele repara em cada detalhe dos ambientes que está. Como o próprio nome revela, antes de agir, ele prefere planejar meticulosamente os passos que irá tomar. Assim, todo o tempo gasto na execução de tarefas os ajudam a entregá-las com mais perfeição. São pessoas bastante empáticas, criam forte conexão com seus colegas de trabalho. Além disso, são profissionais flexíveis, seu caráter e ritmo são constantes e disciplinados. E além disso, esse é um perfil bastante relacional, gosta de se relacionar. Sendo assim, apesar de parecerem mais introvertidos, os planejadores valorizam amizades mais profundas, tendo muita atenção com os relacionamentos interpessoais. Pontos fortes e pontos de melhoria desse perfil. Como qualquer perfil comportamental, o perfil planejador tem diversos pontos fortes e aqueles que precisam de melhoria também. Justamente para conhecer o mapeamento comportamental, metodologia DISC, perfis comportamentais,
comportamental é o que proporciona saber esses detalhes e usá-los estrategicamente na rotina. Assim, entre os pontos fortes do planejador, podemos destacar que ele tem um trabalho estruturado, ele é metódico. Eles acham sempre os meios mais fáceis e práticos de fazer as coisas. Eles são eficientes, pacientes, caprichosos, confiáveis e modestos. São extremamente fiéis e simpáticos. São agradáveis de conviver e gostam de ajudar. Quero abrir um parênteses aqui. Se vocês avaliarem, vocês vão perceber que tem muita similaridade entre o analista e o planejador, né? Num primeiro momento. Mas quando você vai ali, que você vai começar a fazer esse comparativo, você vai ver que algumas coisas elas conflitam. Enquanto que o planejador, ele acha sempre os meios mais fáceis e práticos para fazer as coisas, o analista já não é tanto assim. Ele não gosta do caminho fácil, ele quer o caminho ali na risca, não é no milímetro. Enquanto o planejador, ele é paciente, o analista já é mais agitado. Enquanto o planejador é extremamente simpático, os analistas já são mais retraídos. Então existem, se vocês fizerem ali, pegar as apostilhas e fazerem um comparativo, vocês vão ver que embora eles se pareçam, não são iguais, igual colérico e sanguíneo, no fim das contas, não é? Não existe até uma dificuldade de identificar quem é quem, porque eles são muito parecidos, mas aí quando você vai olhar nos detalhes, nas peculiaridades, você fala, não, essa pessoa não é colérica, ela é sanguínea, e assim funciona também nos perfis aqui. O comunicador e o executor são muito parecidos, mas tem traços que os diferenciam. O analista e o planejador também é assim, né? Os principais desafios das pessoas com o perfil comportamental planejador estão relacionados a lidar com situações que fogem do seu controle. Além disso, por valorizarem tanto a perfeição, são menos seguros e autoconfiantes. Alguns pontos de melhoria precisam melhorar, né? Eles têm a tendência de examinar as pessoas. Em alguns momentos podem ser teimosos. Tem uma entrega tardia de resultados. Eles podem ser indecisos, desmotivados, temerosos, têm medo e frios. São indecisos, procrastinadores e introvertidos. Magoam-se facilmente e temem as perdas. Como dar um feedback para o planejador? Lembra todos do que é um feedback, né? Entregar um posicionamento enquanto líder, enquanto gestor, enquanto pai, mãe, né? Para dar para quem você lidera. O feedback pode ser um momento tenso para o planejamento. E eu quero trazer também um entendimento. O feedback tenso é se for negativo. Então, se você for elogiar a pessoa, tá tudo bem, né? Só que feedback não é só crítica, pelo amor de Deus, né? Um gestor, eu já falei sobre isso e eu morro falando, eu caio apoiando, mas não caio atirando. Gestor que só tem feedback negativo é um péssimo gestor, foge, né? Então aqui a gente está abordando como que você vai lidar com uma pessoa se você tiver que criticar ela. Então, ó, meu funcionário, meu liderado deu mancada, ele é um planejador, como é que eu vou fazer isso, né? Agora, não, de elogiar, você fica à vontade, você elogia de qualquer jeito, parabeniza de qualquer forma, com carinho que a pessoa vai receber, né? Então, esse feedback que a gente está pontuando é sempre numa questão de correção, né, de crítica. Então, para ele é um momento tenso, o planejador, que nós estamos estudando aqui. Assim, é essencial não gerar uma percepção de peso na conversa. Vou dar um exemplo. Quando você terminar de almoçar, passa na minha sala que eu quero falar com você. Já me sabe. Já me ficou aula hoje, tadinho. Ele tá arrasado. Tá muito mal, né? A gente tem muita vontade de ir lá socar, né? Mas é isso, ele estava almoçando, batendo a xerinha dele lá, a marmitinha dele, tadinho, estagiário já. Estagiário é estagiário, né, gente? Pois ela fez. Quando você terminar aí, você passa lá na minha sala. Saiu. Então, eu não sei se era planejador, mas se ele for, a casa caiu, né? Então, não gere o peso. Não gere o peso para as pessoas. E mais uma vez, sabe, gente, eu volto a repetir, eu acho que isso é para todos.
qualquer temperamento, qualquer perfil, nós temos que ter respeito pelo próximo, é ou não é? Tem coisas, a gente aprende, eu acho válido tudo isso, mas eu sempre friso muito que o respeito com o ser humano, com o irmão, ainda mais a gente que é crente, né? Ele tem que ser para todos. Então, todo esse conteúdo a gente vem e traz para o nosso dia a dia. Peraí. Então, só porque a Roberta é comunicadora, eu posso chegar lá e tocar o terror nela? Entende? Ah, só porque o fulano de tal é assim, então eu posso ser assado? Não. Respeito, aquilo que a gente não quer que faça pra gente, não faça pro próximo, né? Linguagem de amor para todos, amém? Então, não gere uma percepção de peso na conversa. Uma tática, por exemplo, é estruturar o feedback em tópicos, sendo detalhista e dando exemplos. Ah, eu amo exemplos, gente. Eu sou a pessoa do exemplo. Eu não consigo aprender se eu não tiver exemplo. Eu sou lerda, sou monge. Não parece, mas eu sou bem lerdinha. Quer me ensinar, Gabriel? Se não me der uns exemplos, eu fico, e agora? O que eu faço? Exemplo é maravilhoso. Então, você vai dar um feedback para a pessoa, faz uma listinha lá, olha, isso aqui assim tá ótimo, isso tá médio, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá legal. Entendeu? Para você conseguir estruturar esse diálogo de modo que ele não fique desesperado, você já chegar com 2 pés. Ah, isso aqui está muito ruim, onde já se viu, né? A aura de seriedade do feedback também pode não ser bem vista pelo planejador. É isso que eu falei. Depois você passa na minha sala que nós vamos conversar. Isso é uma aura de seriedade, né? Austeridade nesse feedback. Então, procura fazer um negócio mais descontraído, humanizar. A palavra aqui é humanizar. Humaniza a bronca, gente. Sabe, um gestor que sabe humanizar essa bronca, ele vai ter os liderados dele, os funcionários, vai vestir a camisa. Porque a pessoa fala, não, aqui eu sei que é um ambiente que a pessoa pisar na bola. Claro, respeitar as devidas proporções do bom senso, né? A pessoa que vive cometendo os mesmos erros, todo dia, sempre, aí está passível de ser demitido se for funcionário ou ser realocado no ministério por a gente considerar que não está ainda bem desenvolvido e apto para a função. Mas, via de regra, humaniza esse momento para que a pessoa se sinta, que a pessoa sinta que ela é importante na equipe, né? E no mundo cristão que ela é amada. Não vou falar o chefe amar a gente, porque fica estranho. Embora não seja errado, amar o próximo. Nós precisamos amar também. Amém? Por isso, prefira um ambiente informal, inicie a conversa de forma amigável. Está dizendo aqui. Lembre-se, o planejador é um perfil relacional. Ele se sente desconfortável ao entender que não atendeu a expectativa dos outros. Além disso, a definição de próximos passos é muito importante para esse perfil, que é o exemplo, né? Sendo assim, ao final da reunião, ajude o profissional a separar uma lista de ações a serem aplicadas com base no que for definido. Quais as vantagens de ter um colaborador com o perfil planejador? Se você precisa de uma análise extensa e que todas as possibilidades de um projeto sejam consideradas, essa é uma das vantagens de ter um colaborador com o perfil planejador. Além disso, as empresas podem se beneficiar desse profissional porque costumam planejar e organizar cada etapa do trabalho, que garante mais eficiência e evita erros. Antecipam problemas e soluções e também agem de forma preventiva para evitar contratempos. Seguem as normas de procedimento à risca, assegurando padronização e qualidade de trabalho. Colaboram com a equipe de forma engajada e cooperativa, com foco no sucesso do grupo. São ótimos em projetos que envolvam treinamento e desenvolvimento, pois conseguem transmitir o que aprenderam. Compartilham seus conhecimentos e habilidades com a equipe, promovendo o aprendizado e o desenvolvimento coletivo. São ótimos com relacionamentos interpessoais, o que reforça o bem-estar no clima organizacional. Os líderes com perfil planejador se destacam pela organização, foco em resultado e aversão a risco. No entanto, podem enfrentar desafios como falta de flexibilidade, dificuldade em delegar e comunicação formal. Comunicação formal é aquela pessoa mais rígida, que fala de forma formal, né?
tem dificuldade de brincar, de trazer o ambiente mais para perto, tem dificuldade de delegar. O que é delegar? É você pegar, você tem 10 responsabilidades sobre a sua liderança. Aí você vai falar assim: Simone, essa aqui é sua agora. Toda quarta-feira você que vai interceder. Era a minha obrigação como líder, passei a bola para ela, deleguei. Entendeu? Não é fácil delegar, irmãos. Por que não é fácil delegar? Se der alguma coisa errada, não vai ser para a Simone que vão cobrar, vai ser de mim. Eu estou dando um exemplo, tá? Então, não é fácil delegar. O delegar demanda ainda mais trabalho. Porque além de você ter que verificar se a pessoa está fazendo de forma como deve ser feita a atividade, você tem que fazer a sua. Então, é 2 trabalhos. É igual você pôr o filho para fazer o serviço da casa. Não, não. Os filhos pequenos estão crescendo, você bota ele para lavar louça, ele leva 2 horas para lavar louça, depois que lava, você tem que ir lá lavar de novo para não sujo. Não é? Mas o treinamento de uma equipe é assim. Então, principalmente quando são os novos que estão chegando, né? A garotada mais jovem, que está iniciando no ministério, delegar para eles função faz eles se sentirem inseridos, fazem eles se sentirem importantes, e isso é importante. Não é? Você não está iludindo ninguém. Pelo menos eu vivi isso na minha vida toda. Tudo aquilo que me dava na mão para fazer ministerialmente falando, eu sempre fiz com carinho e amor. Nem tudo eu gostava de fazer, mas eu fazia. Ok, tá bom, vou lá e faço. Né? E conforme eu delegando para mim, eu ia me sentindo amada, importante, necessária. Né? E aí você faz isso com qualidade. Deus vai olhar para nós com esse olhar. Acho que está em Hebreus que fala que Deus está vendo tudo que nós já fizemos e ainda fazemos pelos santos, né? Os santos são os nossos pastores, né? Não é santo que morreu e a gente pede interceder por nós. São santos de Deus, vivos, né? Então, tudo que nós fazemos com qualidade, com excelência, com ordem, com decência, no reino de Deus. Seja quem for seu líder, seja quem for que te mandaram fazer, pegou na mão, faz com qualidade, faz com excelência. E delega, né? Nós começamos ali no delegar. E conversa formal, seja mais informal, não seja rígido nos diálogos, não seja rígido na cobrança de tarefas, né? Da execução, do planejamento. Tenha uma postura mais jovial, mais informal, que isso envolve as pessoas, aí deixa de ser um ambiente rígido ali, meio militar, né? Que deixa a pessoa travada e você perde comunicação com essa pessoa. Em resumo, bem? Em resumo, avalie os pontos positivos e negativos de cada profissional e desenvolva ações que potencializem as forças do time como um todo. As dificuldades de um perfil podem ser complementadas pelas qualidades do perfil de um colega. E assim a empresa conta com profissionais mais diversos, integrados e resultados eficientes. Aí vocês estão vendo a fotinha do cérebro fazendo uma musculação, que eu achei muito fofa, e é para a gente ficar forte. Nós temos que ter tutano espiritual, tutano emocional. O que é tutano? É aquilo que fica no meio do osso. Quando a gente começa a ficar velho, tem osteoporose, porque está acabando o tutano, e aí quebra fácil. É difícil colar o ossinho dos idosos, né? Não a gente com 30, mas a galera lá, os velhos com 50 é difícil, quebrou já é um problema, né? Então, tutano, pense nisso, a gente tem que ter tutano emocional, a gente não pode quebrar facilmente, entendeu? A gente tem que ter tutano espiritual, as pauladas da vida que a gente leva, os levantes do inferno, o diabo às vezes vem com machado no nosso ombro, né? A gente não pode quebrar espiritualmente. Né? Eu conversava com uma ovelha amada hoje, a gente falava sobre um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, né? E ela falou agora, até me arrepia. E eu chorava enquanto a gente trocava algumas mensagens. Eu falava, meu Deus, quantas pessoas estão como nós, né? Que vieram de lugares que nós fomos moídos, amassados. Quando tivesse uma gota de sangue, estavam esmagando a gente. Mas para um igual do Senhor, pastor, eu nunca fiquei uma semana sem cultuar. Eu falei, eu também não. Uma chorando de um lado, outra da outra. E louvado seja Deus. Isso é tutano espiritual. Entendeu? Não quebramos. E ninguém vai quebrar aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja traumático, seja analista, seja qual for o temperamento que for, nós não vamos quebrar.
para extrair o melhor desse perfil planejador. Não faça mudanças repentinas. A não ser que seja realmente necessário, evite fazer mudanças de processo, estrutura, equipe e rotina na empresa ou no ministério de uma hora para outra. Ele tende a ser resistente a mudanças e, portanto, sempre estude a melhor forma de fazê-las de modo a não afetar seu desempenho. Segue a dica para o Gabriel. Nicole é essa pessoa. Ela tem muita dificuldade de mudança, né, filho? Todas. Então, de casa, inclusive, né? Mas a minha é essa pessoa que tem muita dificuldade de mudar. Eu já não tenho esse problema. Eu mudei acho que umas 40 vezes de casa na minha vida. 3 de igreja, então a gente está bem, né? Mas ela tem essa dificuldade, então observe isso para quando você precisar implantar uma mudança no meio onde você lidera as pessoas, que a gente consiga fazer isso de uma forma que não julgue, né? Não utilize a pressa como estímulo. Acho que você é planejador, né? Não é não? Acho que é. Não utilize a pressa como estímulo para ele. Aliás, não utilize a pressa em momento nenhum. Não foi eu que escrevi isso, tá, gente? Foi análise, pesquisa e estudo. Aliás, não utilize a pressa em momento nenhum. Não utilize a pressa em momento nenhum. Pode morder. Bullying, né, filha? Isso é assédio moral. Como já citamos, estamos falando de um perfil calmo, com ritmo constante em seus afazeres. E apressá-los, sem dúvida, não é a melhor maneira de obter bom resultado. Tenham todos os acordos por escrito. Olha que pesado isso. Tenham todos os acordos por escrito. Uma ótima forma de manter uma boa relação com uma pessoa desse perfil é estimulá-la a trabalhar corretamente e lhe enviando por escrito o que foi acordado nas conversas e reuniões. Essa, por sinal, é uma boa maneira de trabalhar com todos os colaboradores, evitando perda de informações. É tipo, o que nós decidimos no ministério, né? Que a gente está falando de empresa, mas trazendo isso para a nossa realidade, às vezes a gente tem mais de um ministério, né? Maioria de nós, e aí você se perde. Não, pera, que dia que é mesmo o culto de jovens? Oh, meu Deus do céu, e das meninas? Então, faz um planejamentinho ali, anota, aí compartilha com o pessoal do seu grupo, né? Como ele está dizendo, aliás, é uma maneira de trabalhar com todos os perfis, né? Seja um bom ouvinte. Um dos pontos fortes do perfil planejador é saber ouvir e entender quem está à sua volta. E ele espera o mesmo em relação a gente. Portanto, sempre que fizer uma pergunta, mostre interesse e ouça com atenção a resposta. Gente, existe coisa pior do que conversar com alguém e você perceber claramente que ela não está nem aí o que você está falando? Ela está dando santo, ungido, mas eu lembro que eu sou evangélica e eu peço perdão para dele. Dá. Gente, e aquela pessoa que você começa, não, olha, então, né, hoje, só pensa, ninguém fala nada, pelo amor de Deus, né? Nossa, irmã, hoje o Áureo, tadinho, chegou de casa, do serviço de casa, muito chateado. Primeiro muito bravo, depois magoado, humilhado. Nossa, que você não viu o que fizeram com meu filho. É ou não é? Você vê que a pessoa não está interessada na sua dor, no seu problema, ou na sua conversa. Ela está mais esperando você terminar para ela falar que o dela é mais importante, ou mais triste, ou mais bonito, né? Então isso é terrível em todos os cenários. Está longe de ser uma coisa modesta. Então sejamos bons ouvintes. Ouça as pessoas com amor verdadeiro, com interesse sincero. E se você é líder, então isso é mais importante ainda, né? Porque como que você vai ensinar para alguém aquilo que você não pratica? Se você como líder não senta e ouve com carinho os seus liderados, como que você vai ensiná-los a fazer isso? Sabe por quê, gente? Eu vou entregar um segredo para vocês. O melhor líder é aquele que forma bons líderes. Entende? Assim como o mais inteligente não é aquele que dá boas respostas, é aquele que faz boas perguntas. Né? A gente vê uma pessoa inteligente quando ela faz perguntas inteligentes, mais do que entregar respostas. E a mesma coisa um líder. Você vai ver que um líder é bom quando você fala, olha os líderes que aquele cara levantou. Olha a equipe dele. Então, você precisa ensinar pelo exemplo. Que a palavra, ela ensina, mas o exemplo arrasta. Então, vou arrastar as pessoas para fazer o que é certo,
pelo meu exemplo, em nome de Jesus. Claro, a gente não é perfeito, nem sempre dá para fazer isso. Às vezes a gente erra, esquece, enfim, mas a gente tem que se esforçar para isso, né? Conhecer e seguir, prosseguir em conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Se interesse por ele como pessoa. Além das dicas acima, busque entender o seu colaborador planejador não só como profissional, mas também como pessoa. É diferente, né? Se interessar pelo trabalho dele é uma coisa, se interessar pela vida dele, pai, mãe, trabalho, cachorro, pet, por mais que possua características que reforcem o seu potencial dentro da empresa, trata-se de alguém que também enfrenta desafios diários e merece ser valorizado pelo seu desempenho. E aí ele volta naquilo que a gente acabou de falar. Tenha empatia. Cuide dos seus liderados com amor e respeito. Até no seu emprego, né? No emprego secular. Não apenas se você for chefe. Porque se você é companheiro de trabalho, a pastora é professora, ela não precisa fazer isso quando ela for promovida a coordenadora. Ela faz isso agora. Senta com a professora que está do seu lado, conversa, escuta com atenção e se envolva nela na vida pessoal dela, se envolva no sentido de se interessar, né? Então, eu estou sempre conversando com algumas pessoas ali, vamos tomar café, vem para minha casa, vamos para sua casa. A maioria fala que não, dá uma desculpa esfarrapada, né? Mas enfim, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, né? Amar, cuidar, estar junto, abraçar, né? E eu acho que assim como a peça, a gente aprendeu na peça de teatro, há tempo para todas as coisas, então eu sempre procuro tirar um tempo para fazer isso na prática, né? Então, o meu apelo é para que todos na Emaús apliquem isso, né? Não dá para fazer isso todo dia, não dá para fazer isso sempre, não dá para fazer isso 8 horas por dia, não dá para a gente perder esse emprego, esse serviço por causa disso, mas eu acho muito válido que haja essa caminhada, né? Eu vejo às vezes no Ministério de Louvor faz um churrasco lá e se reúne. E a gente está começando agora, né? Então, assim, nossos ministérios estão... não que a igreja não, você está começando agora, mas a formatação dos ministérios, dos homens, dos jovens. A Nicole fez com o Mateus, não foi esse sábado? Esse sábado, vocês não vieram, né? Vocês esperam aí que você vai passar na menção. Você passa na menção, tá? Então, enviamos aqui, eu vim também, porque depois daqui eu ia para uma igreja aqui do lado, que eu fui pregar, e foi uma bagunça, foi delicioso. A filha da Cris, gente, eu fiquei emocionada, de verdade. Porque assim, eu sempre vi a Yasmin, né? Sempre vi a Yasmin bem retraída, acho que essa seria a melhor palavra, né? Eu nem sabia que ela tinha uma questão, um certo grau de uma neurodivergente que chama, né? Eu nem sabia, porque não dá para perceber. Mas eu via ela muito retraidinha, quietinha, eu falava, poxa, essa mulher precisa, né? Então eu estava sempre do lado, dava uns abraços nela, falava para Nicole. No dia dos jogos, ela estava aqui, e aí um momento meu filho pediu para todo mundo subir, e aí ele começou a tocar uma musiquinha, não lembro a musiquinha, mas enfim, essa musiquinha falava, como é que adora Deus? Aí cada um fazia um movimento, e todo mundo fazia um movimento, a menina tocando, uma bagunça, uma delícia. Tem alguns vídeos que a mãe fez, né? E ela caiu na dança, caiu na bagunça. Olha lá. Mas tá chegando, né? Aos pouquinhos vai. Depois a gente fez uma dinâmica ali, perguntando algumas coisas, né? Então foi um momento muito descontraído, né? Foi um momento muito gostoso. E ver ela interagindo, e ela conversou com todo mundo, interagiu. Era 2 verdades e uma mentira. O nome da dinâmica que eu trouxe. Falei, você vai falar 2 verdades e uma mentira, e cada um de nós vai ter que adivinhar, não, mas deduzir o que é mentira e o que é verdade. E ela foi, participou de tudo, interagiu. Obrigada, filha, Deus abençoe. Interagiu e fez, na vez dela, eu falei, acho que ela vai travar, né? Foi lá, meteu 2 mentiras, 2 verdades, meteu uma mentira lá também, né? Foi muito gostoso, depois eu fui embora no final. Mas isso é importante, gente. Você, Nicole, Gabriel, né? Gabriel e Isa, se envolvam. Se envolvam, isso é muito importante. Principalmente, é importante para toda a idade, amém? Eu, pelo menos, preciso. Eu falo para o pastor Sérgio, se cair, precisa ser cuidado.
Meu marido fala assim, a gente precisa distrair os jovens até eles casarem. Eu dou muita risada, eu acho engraçado. Tem que distrair esses jovens, Nicole, até eles casarem. E é uma verdade, né? Então, por último, não menos importante, queridos alunos, com muita alegria encerramos o capítulo Temperamento e Comportamento do módulo de treinamento de oficiais. Foram quase 4 meses de imersão em temas que nos ensinaram muito mais do que conhecemos uns aos outros, conhecemos a nós mesmos. Porém, essas poucas horas de aulas foram apenas o pontapé inicial da jornada do autoconhecimento. É necessário que não deixemos de estudar, ler, orar, nos atualizarmos constantemente, participando dos grupos familiares, das reuniões de discipulado, reuniões de liderança e todos os demais eventos da igreja. Serão nesses momentos que você estará fazendo o seu estágio, entre aspas aí, aprendendo na prática o que você vem aprendendo em sala de aula. Para que você obtenha o maior êxito possível, você poderá sempre contar com o pilar de palavras simples, de assessorar, aconselhar e orar com você. Não existe em contatar um de nós para isso. Obrigado até aqui pela companhia, participação, engajamento. Nos vemos daqui a pouco no próximo módulo. Então, gente, é isso. Se a gente não pôr em prática, tudo que a gente está lendo é em vão. Assim como o Evangelho, o diabo conhece a Bíblia de ponta a ponta. Isso não faz dele salvo, né? Ah, nasci na igreja, o diabo nasceu no céu. E se a gente não praticar a palavra, vai para o mesmo inferno que ele. Então a gente precisa praticar aquilo que a gente aprende. Nessas semanas aprendemos sobre temperamento, comportamento. Eu tenho certeza, plena convicção, que ninguém foi mais abençoado do que eu. Porque além de estar aqui, eu estava lá em casa. Eram 6, 8 horas ali, estudando, meditando, escrevendo, tendo o privilégio de ser usada por Deus para isso. Então, eu quero muito que o nome de Jesus do Senhor possa ter usado, né, a minha vida através do Espírito Santo de Deus, pela direção e profecia do pastor Sérgio, né, que foi entregue do pastor, para que a gente possa realmente mudar, né, na prática. E nós vamos fazer algumas coisas de casais esse ano, né, a gente estava falando sobre casais, né. Então, o melhor, o nosso campo missionário mais importante é a nossa casa. Porque não adianta ser fofa com o mundo e ser uma cavala com o outro. Assim como vice-versa. Não adianta eu já ser um fofo com as pessoas aqui fora e lá em casa ser um cavalo. Não adianta os jovens serem muito fofos e simpáticos um com o outro e em casa desrespeitar os pais, desobedecer os pais. Obedece líder, né? Quem já viu isso aqui? O jovem? O líder fala, Dom arigatou gozaimashita, né? É uma obediência aos líderes que dá gosto de ver. Agora em casa, outra história. E graças a Deus eu não vejo isso na minha família. Já vi sim, não vou mentir que já peguei na orelha e falei, bonito, né? Encontro com Deus, lavando 500 pratos em casa, é uma briga para lavar isso. Já aconteceu, né, filha? Não vou mentir, mas isso faz muitos anos, né? E a gente vai educando os filhos. Olha que importante é isso, entende? É educar. Hoje eu não preciso mais, mas já aconteceu. Então, meu querido, e aí? Chega na hora dela, vai limpa a mesinha, aí em casa, nada, né? Então, que a gente possa usar isso para, em nome de Jesus, ensinar a nossa família. A mulher não ensina o marido, nem o marido ensina a mulher, né? Infelizmente. A gente tenta, mas não funciona, né? O profeta não tem honra em casa, né? Jesus já falou. Mas a gente ensina pelo exemplo. A gente poderia, não vou dar spoiler do nosso congresso de casais que a gente vai fazer, mas tem muito conteúdo que a gente pode compartilhar, que não é só para casal, é para o irmão, né? Que é respeitar o irmão. Respeitar o irmão, respeitar o funcionário, respeitar o colaborador, respeitar o liderado do ministério, respeitar os seus pastores, né? Não é fácil, não é fácil. Eu nem sou a pastora titular da igreja, a gente sabe a luta que é, né, pastora Márcia, pastor Ronaldo, não é fácil. Pastor Ronaldo, nossa, não amei, né? Eu também falo. Desculpa, pastor, em nome de Jesus, me perdoa. Porque minha irmã Gênesis é mais. Me perdoa, mas no caso é por causa da pastora Márcia, me perdoa. A gente
você veja, pastor Ronaldo, para quem não sabe, ele deu aula no Instituto Teológico Quadrangular, a gente por mais de 8 anos. A senhora também? Mais de 10. E eu não sei se vocês sabem, mas o Instituto Teológico Quadrangular é um estudo muito sério, a ponto de eu conseguir fazer eliminação de matéria na minha faculdade por causa do Instituto Teológico. É um curso muito sério, não que o nosso não seja, não é isso? Mas o nosso é embrionário, o nosso tá também. Vocês são os privilegiados. Mas o Instituto Quadrangular existe há muitos anos, eu nem saberia dizer quantos. Para você chegar a ser professor lá, você tem que ter vindo de uma escola de bagagem muito grande. Vocês estão me entendendo, gente? Ele está sentado aqui fazendo. Eu nunca tive o privilégio de eu sonhava com isso. Não aconteceu. Entende? Depois, 10 anos dando aula para um instituto de tal capacidade, eu não estou querendo babar os olhos. E eu estou dando aula no instituto. Na verdade, eu não estou só dando aula, eu estou fazendo as apostilas. Eu dou uma fiel. Estou aprendendo muito. Mas assim, entende? Aí eu fico muito, muito indignada quando eu vejo algumas pessoas desprezando isso aqui. Porque não está me desprezando. Tá, eu fico chateada. Eu falo, poxa, será que eu sou tão ruim assim? Péssima. Aqui só tá quem não tem alternativa. Senão o professor me põe de banco. Eu fico arrasada, né? Gabriel só tá lá, quem que inventou? Ele fala, por que eu fui inventar? Mas brincadeiras à parte, valorizem o que Deus está dando para vocês. Amém. Sabe? Porque eu me espelho muito no pastor Ronaldo. Eu me espelho muito nisso. Porque, irmãos, isso é um exercício de amor à obra. Eu não vou nem falar humildade, é um exercício de amor à obra. Sabe? Não, a gente nunca para de aprender. Nunca para de aprender. Isso é de verdade. Já quando eu terminei o Instituto Teológico e eu já estava formada há um bom tempo, e eu fui para a quadrangular do Parque Boa Esperança, que eu fiz no Instituto Teológico lá na Pastora Deste do Guatemi. Dizendo que esse E eu cheguei lá, tive que voltar para a sala de aula para fazer curso de liderança de célula, né? Fiz lá, escrevi um livro, Deus foi maravilhoso comigo, me deu bagagem para isso, mas eu fui para a sala de aula de novo. Então, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês, principalmente os novinhos, se a gente tem essa bagagem, está sentando para estudar, que dirá vocês? E outra, eu hoje tenho 50 anos, não vou perguntar para não ser delicado, mas se eu tivesse tido a oportunidade que vocês têm hoje, de estar sentando para aprender, e outra, isso aqui é pago, a gente tem essa oportunidade de fazer de graça. Além de pagar a mensalidade, tinha que pagar essa coisa. Não era barato. Era o que eu pago na faculdade hoje. Então, vocês têm uma oportunidade e se vocês souberem usar, mesmo na marra, vai na marra. Vai feliz e vai bravo. Vai triste, vai feliz, vai com raiva. Vai com grito, tem bastante pra gente ali, remedinho de nariz. Mas vamos, aprenda. Porque se eu tivesse tido, eu tenho certeza que a maioria aqui olha e fala, mano, eu queria ter tido um discipulado desse quando eu tinha 15 anos. Eu não teria nem me desviado, não teria cometido os erros que eu cometi naquela lacuna, porque quando eu tinha idade de vocês, eu me desviei. Nasci na igreja, aí eu me desviei. Eu cometi pecados que não deveria ter cometido e poderia ter sido poupada disso. Então aproveitem. Usa seus líderes, usa seus pastores, que às vezes o filho não vai começar com o pai, não é? Ele não vai. Eu vou falar da minha mãe, aí vai tacar na minha cara. Meu filho já falou isso pra mim. Não, vai tacar na minha cara. Eu não é. Vai ter arma contra mim. Tudo que eu disser será usado contra mim. Tá fazendo direito, né? Não, mas não vou falar com a senhora que tudo que eu disser pode ser usado contra mim. Então, conversa. Usa seus líderes. Tem a Nicole Medeiros, o Gabriel, a Júlia. Vocês não são da Nicole, né? Vocês não são da Nicole, né? Usem isso, usem. E não é só adolescente não, viu gente? Às vezes é adulto mesmo, viu? Estou me referindo a eles, que é começo de carreira, né? Eu conto ou vocês contam? Não, na minha vez ninguém contou, vai ralar. Mas seja adulto, seja ancião, seja homem, mulher, casado, solteira, tenha 50 anos de ministério, tenha 5, 6. Não andem sozinhos. Entenderam? Não andem sozinhos. O casal está sozinho se não tiver uma liderança. Precisa
ser cuidado, pastoreado, precisa ser assistido e amado. Amém? Que aí amanhã ou depois vocês vão estar aqui. Vocês vão estar, quero pregar. Amém. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Plena convicção que isso vai acontecer. Que aquele que começou a boa obra, esse vai terminar. E essa boa obra é isso daqui. Então, Deus está capacitando aqui para levantar um exército de pastores, de ministros de louvor. Cada um tem o seu sonho. Mas tenha um sonho. E foi aqui que eu preguei, agora fiquei bem branco. Guarda o que você recebeu. Guarda o que Deus está te dando. É isso aqui que você recebeu. Guarda o que você recebeu. Valoriza. Guarda, retém o que tem, que Deus vai dar o que você quer. Retém o que tem, que Deus vai dar o que você quer. Você sonha. Se o seu sonho estiver dentro da vontade de Deus. Né? Porque às vezes pede e não recebe porque pedem para a sua própria concupiscência. Então, se não for por vaidade, não for por ganância. Eu hoje, pastora, sou diácono, mas eu quero ser pastora. Guarda o que você tem, Deus vai te dar o que você quer. Se o que você quer está no centro da vontade de Deus e é feito para abençoar o reino. Amém? Cólicas, dúvidas? Angústia, só eu falei hoje, ninguém falou nada. Única cólica, por favor. Essa é uma matéria que ela não é muito prática para se falar dentro. Até no universo de igreja e no universo de teologia. Se teológico, Nunca vi. não é algo tão comum. Nunca vi. Mas eu vejo que é um contexto que se a gente levar a sério, com a seriedade que necessita, eu vejo que a gente elimina muitos dos problemas comuns que se acontecem dentro da igreja. Porque a principal armadilha que Satanás utiliza é trazer a princípio da igreja. A partir do momento que a palavra do Senhor diz que o reino dividido não subsiste. Então, a partir do momento que ele está dividido, ele começa a ser arruinado, certo? Então, a partir do momento que nós temos esse entendimento, esse muitas vezes é a utilização de uma armadilha de Satanás, mas ele utiliza das nossas personalidades, ele utiliza dos nossos traços de pessoa, de indivíduo para que isso aconteça. Os nossos pontos fracos. Muitas vezes utiliza de pontos nossos, pontos pessoas, e muitas vezes pontos das pessoas, da forma como ela te enxerga, da forma como ela enxerga a situação. Então, se a gente consegue criar seriedade e entender muitas vezes o que acontece, existe do outro lado uma personalidade necessariamente que eu preciso entender e de formas também no mesmo nível de prioridade. Do outro lado, eu preciso entender que muitas vezes ele tem pontos que precisam ser melhorados. Então, se eu olho para outra pessoa e sei que ela, como eu, tem pontos a melhorar, e que aquilo necessariamente eu muitas vezes posso estar olhando com uma outra ótica, porque você olha nos traços de personalidade, existe lá muitas vezes a pessoa que é mais, não sei a palavra exata, mais frescurento, na forma de sensível, mas aquela questão de olhar as pessoas e muitas vezes não procurar entender os motivos, essas coisas, sabe? E se a gente faz esse exercício, tanto interno, nosso, como também fazer o exercício de olhar as pessoas e saber que existe um outro indivíduo também que tem seus pontos a melhorar e não levar isso ao pé da letra, né? Não levar isso para um outro nível de problema, saber que existe também a dos fatos e aí na boa parte dos problemas que fazem dificuldades
O que eu mais gostei é assim, nós estamos num ambiente de igreja que tem características como todos os ambientes, uma empresa. E uma característica da igreja, que ela é um pouco perigosa, é que a gente tende a espiritualizar tudo. Então a pessoa, quando ela não tem a personalidade como a minha, e aí ela falha comigo, Tá com demônio. eu endemonizo ela em vez de tentar ajudar ela. E aí ela a mesma coisa comigo. Aí então a gente sabe que tem aquele defeito, aquela característica, mas não conserta, porque fica se justificando no outro, né? E aí fica demonizando. Então não trabalha mais com aquilo, e a pessoa é um potencial, mas não se, ninguém quer mais trabalhar com ela. Só Deus, né? Aí a gente vai entender. Então eu costumo dizer assim para ele, para a Letícia, que o quanto eu estou amando aqui, a gente se enxergar como humano, sabe? A gente espiritualizou tantas coisas, aí eu falo, vamos voltar a ser humano, é muito espiritual, é muito, né? E a gente é humano, falho, cheio de falhas. Se eu não conseguir entender você, para lidar com você, você também não vai me entender, onde nós vamos parar? Aí fica Deus aí perguntando, né? Como diz minha mãe, então essa questão é importante isso, não é a gente aprender para saber como é o outro, para prejudicar ou ter força sobre o outro, mas para se humanizar. Eu também tenho falhas, então eu vou falar mais de uma vez, né? Mas não tenho medo dele. Eu sou santo, eu tenho medo, mas não tenho. Eu respeito o jeito dele, eu vejo, às vezes, um pouco, às vezes eu vejo, nossa, dou risada porque é o jeito dele, ele é como ele é comigo, não tem lágrimas, porque tem a potência dele e a minha, a gente junta, a gente alcança o mundo. Então, realmente, esse tipo de assunto não se era falado na igreja, e é de uma força entre nós para nos libertar. Libertar, além de unir, libertar. Porque se eu percebo, os rótulos degradantes, né, os sofismas, essas coisas que as pessoas têm. Não, eu quero ser melhor. Eu posso ser melhor, meu irmão também, então vamos junto. Dentro da nossa característica a gente pode ser melhor. Pode ser melhor, e aí a gente vê Deus fazendo umas coisas assim, eu vejo ele fazendo umas coisas assim, não deu pra mim, mas estou vendo ele fazendo algumas coisas. Poxa vida, é tão fácil, por que não se compreende isso, né? Então, por isso que eu estou aprendendo muito, tem algumas assim, travas sendo destravadas no intelecto.